Existem hoje no mundo 650 usinas que queimam lixo para produzir energia. A tecnologia, conhecida como Waste to Energy, é bastante conhecida na Europa, onde foram instaladas 390 térmicas a lixo. O Brasil não possui nenhuma usina como essas. Uma realidade que este pesquisador luta para mudar. Quando você fala em geração de energia a partir de resíduos, você tem uma receita, que é a venda de energia elétrica, a venda de recicláveis, principalmente os metais que aparecem nas cinzas, e também os créditos de carbono pelo metano evitado. É possível, hoje em dia, equacionar esse problema de maneira a que o Waste to Energy seja até mais competitivo do que a terra. Unai, uma pequena cidade no noroeste de Minas Gerais, começa a testar uma tecnologia que pode revolucionar a gestão de resíduos sólidos e acabar de vez com o antigo lixão. Esta usina carboniza o lixo recolhido na cidade e se transforma em fonte de energia. Todo o lixo que está caindo ele será aquecido a uma temperatura de 700 a 800 graus e tudo que é animal e vegetal vai desintegrar. Nessa desintegração ele forma o carvão. Sérgio Guerreiro é um dos maiores especialistas do mundo em térmicas a lixo. Ele reuniu em um site as informações que tem sobre o assunto. A situação em 2007, e hoje em dia está um pouco melhor, de incineração de lixo na Europa, mostrou que, em primeiro lugar, aparece a Alemanha, em segundo a França, em terceiro a Holanda, depois vem outros países como a Suécia, Reino Unido, a Suíça, a própria Itália. Então, no total, em 2009, a Comunidade Europeia incinerou cerca de 60 milhões de toneladas de lixo em usinas Waste to Energy. A maior parte em usinas tipo queima bruta ou mass burn, isto é, o lixo é queimado como ele vem. Para o pesquisador, não há risco ambiental. Ele lembra do exemplo alemão, já mostrado aqui no Cidades e Soluções. No país que incinera 18 milhões de toneladas de lixo por ano, até os verdes se renderam à tecnologia, exigindo em contrapartida segurança e eficiência absolutas. If you look at the effect between 1994 and 2000, just 6 years, we reduced the dioxin emissions, the total emissions in Germany by 90%, just through the improvement of the waste to energy technology or the filters. So they are quite reliable, and I think even the Green Party, who was very strictly against the waste to energy, now is emphasizing about the contribution of waste to energy in Germany, and this fear of pollution is gone. But on the other hand, it became more expensive. Hoje em dia há um consenso. A melhor maneira de gerenciar o lixo seria extrair os reciclados à vontade, que for possível extrair, e o que sobra, que for combustível, vamos gerar energia a partir disso através da incineração. Esse é o consenso que se faz na Alemanha, na Suíça, em Singapura, em Viena. Viena acabou de ganhar o prêmio da cidade mais sustentável do mundo, que incinera todo o lixo. Pelas contas do pesquisador, apenas 20% dos plásticos descartados como lixo são reciclados. O resto se contamina na mistura com o lixo orgânico. E a reciclagem química é muito cara e totalmente inviável. Também você gastar uma fortuna só para dizer que eu estou reciclando, é muito mais interessante você gerar energia com aquele petróleo sólido
que existe ali. Então, quando a gente fala de aterro, a gente está falando de depósitos de plásticos de papel que poderiam estar tendo, na opinião do senhor, uma finalidade mais útil. Claro, na minha opinião. Nesse ponto, eu sempre copio o que deu certo, entende? Então, os Estados Unidos, por exemplo, recicla 55% do papel. O resto vai para o aterro. O resto é para o aterro, é muita energia. Papel e papelão. Por quê? Está contaminado, vem junto com a embalagem. Nem todo papel é reciclável. A recém-aprovada Política Nacional de Resíduos Sólidos autoriza a incineração de lixo para a produção de energia. Estima-se que o potencial de energia gerada a partir da queima dos resíduos possa chegar a 3% de toda a matriz energética do país. O custo de instalação varia de acordo com a cidade, suas características e de seus resíduos. Você tem uma receita, que é a venda de energia elétrica, a venda de recicláveis, principalmente os metais que aparecem nas cinzas, e também os créditos de carbono pelo metano evitável. A equação, para saber o que é melhor, depende da eficiência da usina e do custo da usina de manutenção de capital. É possível, hoje em dia, equacionar esse problema de maneira a que o waste to energy seja até mais competitivo do que aterro. Unaí fica no noroeste de Minas Gerais, a 2 horas de carro de Brasília. Uma cidade pequena, menos de 80 mil habitantes, mas que cultiva boas ideias. Tem, por exemplo, sua própria feira literária. A prefeitura fecha a rua e chama as crianças para o teatro. E não é que no meio da peça falam do lixo. Separar papel, latinha, plástico, vidro, mas e vender para comprar comida para os filhos dele. Pois o que a cidade faz com o lixo é o motivo da nossa visita a Unaí, que já tem uma usina transformando lixo em carvão e com ele quer gerar energia. Invenções que saíram da cabeça de um engenheiro mecânico e viraram realidade nas mãos de um empreendedor, que pensa grande. Você quer ter uma termoelétrica gerando energia nessa cidade, é isso? É, nessa cidade e em Minas e no Brasil. A coleta do lixo nas ruas é como em outras cidades. Um caminhão e garis, correndo de um lado para o outro, pegando sacos e sacos de tudo que não tem mais utilidade para os moradores. Que tipo de material que você pega? Quando está na rua, o que tiver, você leva? Em geral, menos hospitalar. Mas se tiver lixo de jardim, por exemplo, Todos. Poda... Todos. Se tiver no monte, nós joga dentro do caminhão. A diferença começa agora com o destino do lixo. Parte dele segue no caminhão até esta usina de processamento de resíduos urbanos, que está sendo testada pela Prefeitura de Unaí. O lixo que foi recolhido das ruas é jogado dentro de um silo, do jeito que está, sem nenhuma separação de materiais. Cai tudo ali. Para a nossa usina, não é necessidade nenhuma de separação. Essa necessidade é só questão de administração interna. Para nós aqui, no jeito que ele vem, o que não tem valor econômico é o nosso negócio. Enquanto o lixo sobe pela esteira até o forno, não há contato manual. A velocidade da esteira pode ser controlada de acordo com a umidade do lixo. Se estiver muito molhado, pode subir mais rápido até o forno. Como a gente está em época de seca, esse lixo que está saindo aqui para a esteira, ele também está muito seco. Então não é possível ver o chorume, que é aquele líquido que faz parte do lixo e que normalmente contamina o solo nos lixões urbanos. No caso dessa usina, o Railton vai mostrar para a gente que esse chorume, esse líquido, tem uma destinação, tem um lugar certo para ele, não é isso, Railton? Sim. Quando o tempo está mais úmido, o tempo chuvoso, ele sai muito chorume, vem muito chorume no lixo, que é um líquido que é altamente contaminante para o solo. Mostra pra gente. Mas aqui nesta usina, nós temos uma coleta desse chorume, que é esta coleta aqui. Como vocês podem perceber, nós recebemos o chorume, mas não tem saída. Aqui é instalado um motor
que joga esse chorume junto com o lixo. O mesmo destino que o lixo tem, ele é enviado também esse líquido dentro do forno, e dentro do forno ele é vaporizado. Então, uma vez vaporizado, tudo que era contaminante, ele vai ser destilado para transformar-se em um produto, em um novo produto para o mercado, como na indústria de abrasivos, indústrias químicas, utiliza este produto para a formulação dos seus produtos para seguir ao mercado. No lixo que chega à usina tem de tudo. O que é de origem vegetal, como o plástico que é feito à base de petróleo, ou de origem animal, vai se transformar em carvão. Latas e vidros que são de origem mineral vão continuar intactos. O lixo está caindo em uma área fechada, em um tubo fechado, e esta área aqui é uma fornalha. Essa fornalha, ela tem um consumo de 10% do carvão gerado pela usina. Então nós temos um excedente de 90% para o mercado. Então, neste caso aqui, todo o lixo que está caindo não está entrando em contato em nenhuma hipótese com chama. Ele está em uma área fechada, onde ele será aquecido a uma temperatura de 700 a 800 graus, e tudo que é animal e vegetal vai desintegrar. Nessa desintegração ele forma o carvão. É uma área... Ele vai desintegrar ou ele vai desidratar? Ele desidrata e posteriormente ele desintegra. Ele desintegra para formar a massa de carvão. Porque o carvão... O desintegra, você quer dizer que ele perde a forma original? Exatamente. Por exemplo... Mas ele não desaparece, porque quando você fala desintegra, dá a impressão que ele desaparece. Não, ele quebra partículas, né? Ele vai quebrando partículas. Um exemplo muito claro é uma latinha de refrigerante. Nós temos ali minério, que é o alumínio, e nós temos a tinta, que é de origem vegetal. Uma vez ele exposto no forno, essa tinta ela solta do alumínio, ela vira moinha de carvão e a latinha fica limpinha. Nós temos 700 graus. Bom, o alumínio entra em ponto de combustão, em ponto de fusão é 400 graus. Só que neste caso aqui ele não entra em ponto de fusão porque é temperatura úmida e não temperatura seca. O forno consegue carbonizar 3 toneladas de lixo por hora, a capacidade de um caminhão. E só no começo do aquecimento é preciso usar carvão vegetal comum. Depois, 10% do carvão produzido a partir do lixo serão suficientes para manter a temperatura a 800 graus centígrados. Significa que o forno irá gerar seu próprio combustível. Ailton, quanto tempo então vai ficar esse lixo aí carbonizando? Esse lixo que está entrando aqui, nós estamos colocando em média de 3 a 3,5 toneladas. Ele fica em média de 1 hora e após essa hora ele passa para uma área de resfriamento. Então nós vamos fazer o seguinte, Ailton, deixa eu te interromper. A gente vai fazer o seguinte, já que vai ter essa 1 hora dentro do forno de carbonização, a gente vai aproveitar para fazer um parês. Vamos lá no lixão urbano, normal, que a gente está acostumado a ver. E depois a gente volta para mostrar a sequência desse processo aqui na usina, ok? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos.